Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite! Boa noite. Bem, agora E podemos aí, falar. tudo bem? Tudo bem, Andressa? Tô bem, tô ótimo. Maravilha, seja bem-vinda aqui com a gente. A gente estava esperando para poder começar a falar, até que tivesse a nossa intérprete com a gente. Boa noite, Guilherme! Boa noite, Fafá. Muito massa, cara. Gostei demais da ideia. Bacana demais. Muito bacana. Ah, eu estou tentando sempre que possível fazer as minhas lives e vídeos com intérprete de Libras para a gente pensar cada vez mais em acessibilidade. Claro. Bom, temos o tempo contado hoje. Se deixasse, gente, a gente ia ficar 2 horas aqui falando, se não mais. Mas como temos a nossa intérprete, a gente tem uma live de 1 hora. Então, Show. vamos direto ao assunto. Primeiro, então deixa eu dar uma boa noite direito aqui para todo mundo. Você que está achando a ideia dessa live muito legal, lembre que tem ali embaixo um aviãozinho. Clica no aviãozinho e convida mais gente para vir assistir aqui. Vai ficar salvo essa live no Instagram e vai também para o YouTube depois, tá bom? Muito bem. Deixa eu apresentar aqui o Guilherme, que está com a gente. Guilherme Brockington, falei certo? Falou certinho. Guilherme Brockington, que é neurocientista, é físico, ele é doutor, ele é o pesquisador que liderou a pesquisa sobre a qual nós vamos falar. Ele é professor na UFBA. Não, Ué, UFBA não, UFBA, ABC, Universidade isso. Federal do ABC. Me confundi nas letras. E ele tem um super currículo, um Lattes, mas ele não gosta de falar sobre isso, porque ele acha que essas coisas, esses títulos não tem nada a ver. Porém, eu acho importante a gente falar, porque estamos num momento aqui, cada vez mais falando que as pessoas têm que ouvir a ciência. E como é que a gente sabe quem é cientista? Se falar, título. Guilherme é cientista, gente. Então, boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Muito boa a sua introdução. A gente fica sempre nesse dilema, né? Porque tem muita gente que usa a titulação como uma legitimação para ser arrogante, né? E às vezes é só isso, né? Então a gente fica tentando, a gente sempre brinca, né? O médico adora ser chamado de doutor, aí eu sempre me questiono onde que fez o doutorado, né? Porque não fez. Aí a galera fica nessa ideia de achar que os títulos valem mais do que qualquer coisa, né? E aí eu tento só mostrar que vamos leve, né? Assim, é muito importante porque indica a nossa dedicação, a nossa formação, o nosso empenho em fazer isso. Mas não pode ser usado para você ser arrogante ou ser grosseiro, né? Então, meu cuidado sempre é esse. Assim, a galera adora. Não, Guilherme não, doutor, calma. Não Doutor é por Guilherme. aí, Estamos não. aqui com o doutor Guilherme. Mas vocês vão ver que ele não tem nada de arrogante. O Guilherme, inclusive, ó, arrisca eu chamar ele de Gui no meio aqui da nossa live. É assim Porque mesmo. posso, né? Deve. Porque é o seguinte, Guilherme é da nossa família, ele acompanha o meu trabalho há muito tempo. Ano passado, eu tive a honra de ser convidada para fazer uma live, convidada pelo próprio Guilherme para fazer uma live no Instagram dele. Então, aqui estamos em casa. Exatamente. Não é agora. Vamos entrar no assunto, então. Gui, Vamos lá. doutor Gui, para a gente ficar ali, ó, no equilíbrio. Me conta, ou melhor, conta para todos nós que estamos aqui sobre essa pesquisa. Tá. Você resolveu a pesquisa junto com... É importante a gente falar, né? Que foi junto com a instituição DOR, é assim que chama? Instituto DOR. Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Eu sou pesquisador associado lá. E com a Associação Viva e Deixe Viver, que é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, que desde 97 forma contador de história para contar exatamente dentro de hospitais. Então, eu fui com a colaboração dessa galera, porque senão não sai, né? Pesquisa científica sempre é colaborativa, né? A gente tem que estar gente junta, porque é complexo e tem uma série de detalhes, então foi juntamente com essa galera que a gente conseguiu fazer. Mas a Viva, inclusive, em 2019, eu fui para Marília dar uma oficina para as voluntárias e voluntários de lá. E era para eu ter ido ano passado de novo, mas, né, pandemia. Claro, claro. Aí, acho importante a gente falar que realmente você contou aí com uma equipe, com várias pessoas, né? Teve psicólogos, teve outros pesquisadores.
Vamos ver por onde que a gente pode começar. De onde surgiu a ideia? Foi você que teve a ideia? Foi o pessoal do Viva que falou: Guilherme, queremos comprovar isso que a gente sente que acontece, mas para falar que acontece mesmo, a gente tem que estudar, tem método e tudo mais. Tá, então, na verdade é uma ideia minha mesmo e antiga, porque a contação de histórias sempre fez parte da minha vida, né? Histórias, narrativas, né? Revista em quadrinho, isso sempre foi muito, muito importante na minha formação, né? Então, a minha mãe, por exemplo, quando eu era muito pequeno, e teve, sei lá, eu tinha 5 anos, alguma coisa assim, e eu tinha medo de não aprender a ler, eu não conseguia soletrar direito, eu fiquei com receio de não aprender a ler nunca. E ela pegava a revistinha da Turma da Mônica e botava dentro de um saquinho plástico para ler comigo durante o banho, que é a hora que eu estava mais tranquilo. Então, assim, desde muito cedo, eu tive essa ligação direta com a contação de história. Minha avó contava muita história, e tem uma história boa, né, que eu gosto de contar, que teve um período que eu fiquei doente por alguma coisa quando eu era pequeno, e eu não conseguia dormir de medo, e aí eu não conseguia melhorar, né, porque eu ficava sem dormir. E aí a minha avó, como toda bruxa mineira, me ensinou que eu deveria contar a história para o meu medo. E aí, com isso, eu passei a fazer isso quando eu tinha muito medo, eu inventava uma historinha para o meu medo, e aí o meu medo passava, né? Então, eu sempre tive sentia mesmo na pele o impacto que a história trazia em mim. E aí, depois, eu sempre gostei de contar história, então eu era professor do ensino médio, eu ficava contando história para as crianças no intervalo, as crianças pequenininhas, né, do fundamental e tal, e ali você via que a criança fica super animada, que a criança fica diferente. E quando eu comecei a trabalhar com neurociência, eu fui trabalhar com emoção, com neurociência das emoções, eu fiquei imaginando se era possível tentar entender o quanto que a emoção, a partir das histórias, impactava nas pessoas. E aí eu comecei a ter essa ideia durante muito tempo, eu sempre gostei mesmo de contação, por isso que eu me recordo de seguir você desde 2015, né? O seu canal no YouTube tinha quase ninguém no seu canal do YouTube, e eu assistia lá a sua anteninha, eu achava aquilo o máximo. E quando eu sou mineiro, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu quis ser voluntário do Viva. Só que naquela época era um processo muito longo, e se você perdesse algum processo da formação, você não participaria lá, porque é uma formação super séria justamente para trabalhar em hospital, né? E aí, como eu estava no mestrado, por 2 vezes, chegou no meio, eu não consegui terminar, e aquilo ali ficou, era 2002, sei lá. E aí depois já tinha terminado o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tinha voltado aos Estados Unidos. Aí eu falei, não, cara, eu quero estudar essa porra. Aí eu fui lá no Vivo, bati lá sem nunca ter visto ninguém, encontrei o Valdir Simino, que é o fundador de lá, a gente começou a conversar e ele topou fazer a pesquisa. Ele falou, não, vamos fazer, porque é o que você disse, né? Quem conta história sabe, percebe, sente aquilo ali, né? Então, os contadores de história, eles ainda mais no hospital, né? Eles conseguem perceber o quanto que a criança muda. Só que disso, para você ter uma base empírica, científica, que de maneira concreta consegue te mostrar que aquilo que você está vendo não é só porque você quer ver aquilo, né? Porque às vezes a gente quer tanto e aí a gente acha que está vendo, né? Mas não é. Então a gente foi e falou, não, então eu quero ver se eu consigo fazer essa pesquisa. Quando o Valdir topou, eu conheço o Jorge Moll, que é o pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa, a gente conversou, é uma rede de hospital também, a Rede DOR, né? E aí tinha um hospital aqui em São Paulo, que é o São Luís de Abaquara, é o hospital da Rede DOR São Luís, que é um hospital da criança. Aí eu falei, pô, então tá tudo certo, eu vou ter os contadores, tem um hospital, aí a gente correu atrás para ter grana para fazer a pesquisa, conseguimos uma psicóloga super bacana para montar, para coletar os dados. A Ana Paula, que é a minha companheira, é doutora em psicologia, ela é a segunda autora do artigo, ela ajudou a pensar no desenho experimental e depois na análise psicológica do processo. E aí foi começar a fazer. Isso foi em que ano? Isso foi em 2018. A gente ficou 9 meses coletando dados e aí depois de lá para cá foi a escrita do trabalho e aí manda para o jornal para aceitar, e tem todo um processo longo aí de análise e de aceitação para publicação, né? Entendi, ainda mais Pode falar, desculpa. Não, pode falar.
que eu não sou, né, do meio científico, não entendo nada. Você faz uma pesquisa e aí para ela ser oficial ou ser aceita, não sei, tem que entrar num jornal, um artigo científico, como é que funciona isso? Então, na ciência, uma das coisas que é a mais, talvez uma das mais importantes, é o que a gente chama de avaliação por pares, né? Então, a gente submete isso para que outros cientistas julguem, para ver se tem ali algum viés, se tem algum equívoco, né? Para tentar avaliar o quanto que aquilo que se achou é real, né? Então, você manda, como a gente fez agora, você manda para um jornal científico e cada um vai ser mais ou menos criterioso, tem uma série de critérios, né? E aí, os editores do jornal primeiro decidem se aquilo ali é importante, se aquilo ali faz sentido para aquele jornal, e aí eles selecionam pesquisadores para que então recebam o seu trabalho e analisem se aquilo ali funciona ou não. Então, nesse caso, né, no nosso caso, foram 3 outros pesquisadores, que a gente não sabe quem é, porque é cego, para não ter interferência, né? Então você não sabe quem te julga e quem te julga não sabe quem você é. E para não ter nenhum tipo de viés mesmo, assim, eu não gosto da Fafá. Ou então eu acho a Fafá fantástica. Aí tudo que eu já vou ler aquilo ali de um outro jeito, né? Claro. Então tem esse duplo cego, eu não sei quem é, eles não sabem quem eu sou. E aí você entra num processo de discutir com eles. Então eles leem, mandam e falam, olha, tem que mudar isso, isso e isso está errado ou está certo. E é um processo longo, né? Então, para você ter uma ideia, o artigo ele tem, sei lá, 5, 7 páginas. A resposta dos revisores, a primeira rodada, foram 32 páginas. Então, isso tudo para responder as questões, os questionamentos dos revisores. Então, eles pedem 1 milhão de outros testes estatísticos que você não faz. Eles pedem para você esclarecer coisas que não está escrito no trabalho. Então, é um processo muito longo. Quando é bem feito, que a gente deu uma sorte que foi super bem feito, é muito bacana. Às vezes é mal feito, porque é feito por ser humano, né? Então, e aí, mas esse foi muito. Aí o artigo virou outro mesmo, ele ficou muito mais interessante, muito mais desenhadinho, redondinho, né? E aí foi bacana porque a gente conseguiu publicar nessa revista, que é a PNAS, que é a menina dos olhos dos cientistas, porque ela é super importante, é uma das mais prestigiosas da área científica, né? A galera sonha em publicar em revista de alto impacto assim. Então, para a gente foi muito legal, porque justamente mostrando algo de baixo custo, né, que a gente ama, né, quem está aqui ama contar a história, e feito por brasileiro, né? Isso que eu acho que é o mais legal, né? Assim, a gente mostrando que está fazendo pesquisa de ponta no Brasil, né? Então, para mim, é uma tripla satisfação. E um orgulho, não é? De verdade é. Principalmente, assim, eu estava conversando com a Ana Paula hoje mais cedo, né? A pesquisa teve muito impacto. Então, a gente falou com o Los Angeles Times, a gente falou com uma série de jornais, né? A pesquisa está entre as 5 mais procuradas no mundo agora, então ela está super em voga, assim, todo mundo olhando e tal. E aí a gente deu entrevista para jornal lá fora, para televisão. E aí hoje eu falei com a Globo. E aí quando eu falei com a Ana Paula, eu falei, cara, vai rolar a entrevista, vai rolar a live com a Fafá. A Ana Paula falou assim, é mais importante do que a da Globo, né? E de verdade, no sentido que a gente ama esse negócio, né? Isso que eu acho que é o mais, por isso que é o orgulho que dá, né? O pessoal do Viva ama fazer aquilo ali, né? Imagina, é tudo voluntário, cara, ninguém ganha grana com aquilo ali. E os contadores, as contadoras que foram lá com a gente, elas vivem disso, no sentido de elas fazem por um amor que não tem outra comparação, no sentido do desejo de fazer a criança ficar bem, né? Então, pra gente é muito massa, cara. Se dá aquela sensação de falar, putz, cara, que negócio bacana que a gente fez. Né? Então, isso é muito legal mesmo. Demais. Por isso que é um prazer estar conversando com você aqui hoje, para você contar mais sobre essa pesquisa. Cadê? Tem uma... Lauren Conati, acho que é isso que fala. Lourenço, não sei. Nath Lourenço deve ser. Ela está perguntando se esse documento está disponível. E ele está, né? Dá para as pessoas lerem. Tá. O único problema é que está em inglês, né? A gente está pensando em ver se faz uma versão em português para as pessoas acessarem, mas é gratuito, né? Você pode entrar e baixar. Aí a gente, desculpa, a gente sugere que as pessoas entrem para ver, para entender como é que é também o processo científico, né? Legal.
Até tem alguém dando aqui a dica, BBZ BTT. Você conhece? Sabe quem que é? É sua amiga? Não. Não. Ela tá dando a dica aqui, ó. Pessoal, dá para encontrar o artigo pesquisando no Google. PNAS Storytelling Increases Oxytocin. Ó. Ó. Mas eu vou facilitar para vocês e quando a gente terminar a live aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, deixo o link e deixo nos stories. Quando for pro YouTube, eu vou deixar na descrição. Assim facilita, é só clicar. E depois, quando eles conseguirem fazer a tradução para português, a gente atualiza, porque vai facilitar, né, Giva? Pra caramba. Eu vou ser honesta, eu li o que saiu de matéria, Guilherme. Eu não li o em inglês. E olha, eu falo inglês, mas eu falei... Claro. Não, a gente está pensando em fazer uma versão enxuta, assim, sem muito cientifiquez, né? Para também a galera ter um acesso maior, sem também ficar tudo ali dentro dos meandros dos mecanismos, né? Das coisas todas ali. Legal. Bom, agora já entendemos como é que funciona, de onde veio a ideia, como é que funciona essa coisa um pouco mais científica. Agora conta pra gente da parte prática. Como foi que funcionou a pesquisa? Tá. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é assim, a gente queria ter certeza... O que a gente queria, né? Qual que era a hipótese? A gente queria mostrar se uma sessão de contação de história ela tinha algum tipo de impacto na fisiologia, né, no corpo, no cérebro da criança e no psiquismo, na mente, nas emoções, na maneira com que a criança percebia o hospital. Então essa era a nossa hipótese. A gente queria ver se a contação de história fazia isso. Como a gente faria isso? Essa era a grande questão. Por quê? Você imagina, a criança está numa UTI, então ela está lá isolada, ela está sentindo dor, está com medo, está tensa, está com tédio, tem tudo isso. Qualquer novidade que você trouxer ali já é uma alegria, né? A criança já vai sair do dia a dia dela ali, né? Então o que a gente fez? A gente criou um grupo que a gente chama de grupo controle, ou seja, 40 crianças que elas teriam o mesmo tipo de intervenção, assim, a mesma quantidade de tempo, ou seja, 30 minutos, com os mesmos contadores de história, para ter certeza que não era gente diferente, né? E nessa intervenção, nessa interação, a criança brincaria do mesmo jeito, teria a ludicidade, teria a diversão, teria a interação social com uma pessoa diferente, teria todos os elementos da contação de história, exceto a contação de história. Então, o que essas crianças fizeram? Durante 30 minutos, elas brincaram de um joguinho de adivinha, de o que é o que é. Porque esse joguinho, né, você fica lá, o que corre, cai deitado, cai em pé, corre deitado, esses adivinha que a gente faz, né? Você usa a memória, você usa a parte analítica, a parte de criação de causalidade das coisas, né? Ou seja, é um processo completamente diferente do que ocorre durante a contação de história, né? Quando você está ouvindo uma história, quando você está ouvindo uma narrativa. Então, esse era o grupo controle. E aí, o grupo experimental, que era o grupo que a gente queria testar, era justamente, teria todos esses elementos, né? Ou seja, 30 minutos, contador, a interação social, a interação humana, a brincadeira, a diversão, porém ali agora contando histórias. Então, as crianças, os contadores, né? Eles levavam 8 histórias, que as crianças decidiam qual que elas queriam ouvir, se tivesse no meio ela não quisesse ouvir, ela interrompia, se ela quisesse ouvir de novo, ela ouvia. Então foram histórias assim, histórias que facilmente se encontra, ou seja, a gente não tentou, a gente não quis manipular emocionalmente as crianças, ou seja, pegar histórias com conteúdo emocional muito forte ou com relação com o hospital. Então a gente pegou história como O Grande Rabanete, Gabriel vai pro banho, Chapeuzinho Amarelo, o Gildo, um elefantinho que tem medo de bexiga, né? Então a gente pegou historinhas assim, que são, não é contexto hospitalar, não tem nada disso, e nem muito carregado emocionalmente. Porque o que a gente queria ver que quando a criança entra nesse processo da narrativa, ela é transportada para outro mundo. Para o mundo da fantasia, né? Para o mundo do personagem que ela está ouvindo, para aquele ambiente que ela está vivenciando na cabecinha dela, pela imaginação, pela linguagem, pelo pensamento. Então a gente falou, beleza. Vou só te interromper rapidamente. Isso que você está falando de que quando a gente ouve história, né, a criança está ouvindo história, ela
temporariamente transportada para esse outro local, isso é uma outra pesquisa, não foi isso que vocês pesquisaram, certo? Não, Mas não. existe... Esse é o mecanismo da nossa hipótese. Por isso que a gente quis testar isso. A gente falou assim, olha, é justamente por causa disso que a gente chama de transporte da narrativa. Esse é o mecanismo. Porque é justamente graças a isso que a gente vai ver alguma mudança no corpo e na mente. Então, quando a gente... Mas essa pesquisa já foi. Alguém já pesquisou isso, né? Tipo, fez tomografia enquanto estava ouvindo história para ver o que ativa, o que... Isso já existe, né? Olha só, isso tem com adulto lendo narrativa. Então, assim, não tem nenhuma pesquisa com contação de história, com o cara lá, com a interação da contação, né? Isso que é o bacana também. A pesquisa é a primeira que fez isso, que mostrou tanto medida fisiológica quanto medida psicológica num ambiente natural, que em geral é no laboratório, é dentro da ressonância, é muito artificializado, né? E 99% é lendo algum trecho, é leitura, e não necessariamente a contação. Tá. Porque isso que é o bacana também, ô Fafá, e que você faz brilhantemente, né? É um conjunto de coisas da contação de história. Tem a modulação da voz, tem as feições, tem tudo aquilo. E quando você está fazendo pela internet, né, quando você faz um vídeo disso, é ainda menos potente se você está na hora ali, né? Porque na hora Claro. você modula com a criança te dá, é um jogo, né? De ida e volta ali, é um diálogo, né? Sim, isso você está olhando no olho, né? Tem a energia da presença que realmente e aí faz toda a diferença. você modula a sua resposta pela resposta da criança, né? Então isso Claro. tem um impacto gigante para aumentar esse transporte, né? Então, o que a gente falou? Olha, a hipótese é essa, os grupos são esses. Agora, como é que eu meço esse troço? Né? E aí, o que eu imaginei? Falei, olha, justamente por essa relação do contador com a criança ali na hora, momentaneamente deve gerar um vínculo afetivo muito grande. Né? E aí eu queria uma medida objetiva ou mais empírica de um vínculo afetivo. E aí, por isso, eu fui olhar a ocitocina. O que faz a ocitocina? A ocitocina, ela é uma substância, um neuropeptídeo, para ficar bem na ciência, ela é uma substânciazinha, uma molécula química, que ela faz a mediação dos nossos vínculos afetivos. Então, por exemplo, a mulher, quando ela mais gera ocitocina, é justamente no momento da amamentação. Quando está se estabelecendo um vínculo afetivo muito grande entre a mãe e a criança. Então é o momento que a mulher mais produz ocitocina. Então tem uma série de pesquisas que mostram que a ocitocina está relacionada à criação de vínculos afetivo, à criação de sentimento de afiliação. Então, por exemplo, tem uma pesquisa muito legal que saiu na Science, que é outra revista importante, que quando você olha para o seu pet, para o seu cachorrinho, e o cachorrinho começa a lhe balançar o rabo e tal, aumenta a ocitocina na pessoa. E o que é legal, que a ocitocina é de duas vias, ou seja, aumenta no cachorro e aumenta na pessoa. Você mede o xixi do cachorro, você vê que a ocitocina dele aumentou, ele fica animadão também. Eu fico pensando isso cada vez que eu encosto na cocada e na paçoca, as minhas cachorras. Depois que eu fiquei sabendo disso, falei, gente, a gente tá aqui assim, inundando de ocitocina. Ai, elas estão animadas, eu também. Exatamente. E acontece, por exemplo, na mãe e na criança. Então, tem uma série de pesquisas com toque na criança. A mãe tocando a criança aumenta a ocitocina na mãe e na criança. Então, a gente falou, beleza, a ocitocina ela pode ser um elemento importante para medir esse vínculo afetivo. A ocitocina também está relacionada ao aumento de sensação de confiança. Então, eu fiquei imaginando, olha, se a criança está ali e a contação de história contribui de algum jeito, ela vai também sentir um pouco mais de confiança nas pessoas que estão ali ao redor dela. Né? Então, a medida da ocitocina foi importante por causa disso. A segunda medida fisiológica, eu falei, quero ver se a criança se sente melhor, então ela fica menos estressada com o ambiente do hospital. E aí eu fui medir o hormônio mais associado ao estresse, que é o cortisol, que é um hormônio que está sempre marcado ali. Quando você está com cortisol muito alto, você está muito estressado. Né? E aí eu falei, beleza, os dois elementos são esses. Agora, como é que eu meço isso?
Porque eu falei, pô, a criança já está ali com medo, doendo, então eu não vou poder ir lá e dar uma espetada na criança e tirar sangue. Então a gente fez a medida coletando a saliva da criança. Então, antes e depois das intervenções, seja da adivinha, seja da contação de história, a gente colocava um pedacinho de algodão na boca da criança para poder gerar mais saliva, aí ela cuspia num vidrinho e a gente guardava. E aí depois a gente analisava a quantidade de ocitocina e de cortisol a partir da análise da saliva. E é bacana para você ver como é que a ciência tem que pensar em tudo, né? Como é que a criança colocaria o algodão na boca? E aí as contadoras de história que participaram, elas foram brilhantes, elas bolaram historinhas para fazer a criança botar o algodão na boca. Depois era uma guerra para a criança cuspir o algodão, porque ela não queria nem tirar. Mas elas inventaram uma série de histórias para poder fazer a criança botar o algodão na boca, né? Então, com isso, né, a gente conseguiu pegar a ocitocina e o cortisol, para justamente medir. Mediam antes e depois, é E isso? depois, exatamente. Tá. Media antes de começar a contar a história, terminou de contar a história, media de novo. Então a gente viu como é que estava o nível da ocitocina e do cortisol antes dela receber a contação de história ou antes da adivinha e depois. Para aí a gente conseguiria ver se aumentou ou diminuiu, ou se ficou a mesma coisa. Além disso, a gente dava uma escalinha com rostinhos para a criança dizer o quanto que ela estava sentindo de dor. Então, era numa escala de 1 a 4, como é que você está? Sentindo dor nenhuma ou muita dor? Né? E aí também, a criança respondia isso antes da contação de história e da adivinha e depois. Tranquilo? Sim, estou acompanhando. E aí, o que a gente pensou? Olha, se isso acontece no corpo, né, na fisiologia, o cérebro mandando aumento de ocitocina, liberando mais essas coisas, deve ter um impacto também psicológico, deve ter um impacto emocional. Então, como é que a gente mede isso? E aí, eu peguei... o Viva, ele criou um joguinho que chama Eu Conto, que um jogo tem uma série de cartas, cada carta tem um desenho, e aí você vai tirando a carta e a criança tem que contar uma história a partir das cartas. Esse é o jogo Eu Conto. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu vou usar esse troço. Porque aí eu peguei, desse joguinho, eu peguei 7 cartas que tinham desenhos do ambiente hospitalar. Então tinha médica, enfermeira, remédio, o hospital, doente, dor e um livro, porque tinha livro lá com a criança, né? Então, quando acabava a sessão de contação e quando acabava o adivinha, a gente já tinha coletado a saliva e já tinha coletado a escala de dor. A gente chegava para a criança e falava, ó, a gente vai mostrar para você 7 cartinhas. Cada uma que a gente mostrar, você fala livremente o que vier na sua cabeça. O que vier aí, você fala. Então a gente mostrava a carta, a criança falava, a gente ia gravando. Mostrava a carta, a criança falava, a gente ia gravando. E aí depois, o que a gente faz? Com a ciência da computação, a gente consegue analisar a fala da criança e a gente faz uma análise de sentimento. A quantidade de palavras que ela fala que reportam emoções positivas, emoções negativas, o quanto que ela fala dela mesma, do outro. Então a gente consegue fazer uma série de análises a partir da linguagem, o que a criança falou. E aí a gente conseguiria ver se essa mudança fisiológica teria algum impacto no psiquismo da criança, na parte psicológica, nas emoções, nas sensações e percepções dela. Então assim que a gente fez a medida toda da bagaça. Muito legal. Agora que você já explicou tudo como funcionou. E você acompanhava todas essas contações ou tinha coisa que era eles reportavam? Como é que era isso? Não, como a gente queria atrapalhar o menos possível o hospital, porque lembra, o hospital estava funcionando normal, então a gente tinha UTI, né? UTI, que deve né? ser mais restrito. Então a gente tinha que atrapalhar o menos possível. E sem contar que os pais estão super apavorados, né? Eles estão mais assustados que as crianças. E é um quarto, né, com a criança lá, com a cama, com aqueles aparelhos todos. Então, muita gente, não ia dar muito certo. Então, sempre era um contador, uma contadora, acompanhado da psicóloga. Então, eu só montava o negócio e depois fazia... Então, eu não fui lá, eu não participei de nenhuma sessão de contação, justamente para não ter uma pessoa a mais lá
enchendo o saco para pagar de pirata lá, atrapalhando os pais, tudo apavorado, né? Porque é um processo, o Fafá, super complicado, assim, de abordar os pais, né? Naquele momento ali difícil, fazer ele entender que é uma pesquisa, se ele vai querer participar. Então, não é uma coisa muito trivial, né? A criança, muitas vezes, também está assustada. E a criança, ela tem que assinar também, ela tem que dar o sentimento que ela quer participar, não é só o pai. O pai Legal. faz o consentimento, ele deixa, ó, eu posso deixar meu filho. E aí, se ele não quiser, não participa. Então, muitas vezes acontecia isso. O pai Isso queria, que eu mas ia a criança perguntar. falava não. A aceitação das crianças, porque eu lembro que eu fui uma vez fazer contação em hospital e crianças que não podiam sair do quarto, a gente oferecia para entrar no quarto. Quer que eu Sim. entre no quarto, se fosse permitido, enfim, Claro. pelos médicos e tal. E algumas falavam que não queriam. E É. pelo que eu vejo, assim, as pessoas que trabalham em hospital, né, tipo Doutores da Alegria e tudo mais, eles falam que é comum, porque às vezes a criança tá, cara, é só a gente imaginar quando a gente está doente, né? É claro, Você quer ficar quieto, tô com dor. Então, isso que eu queria te perguntar, a maioria aceitava ou não? Então, de maneira geral, assim, a maioria aceitava. Mas tem sempre uma quantidade que realmente não quer. Algumas, Tudo os bem. contadores têm muito jeito também, já que eles estão formados dentro do hospital, né? Então ele consegue perceber quando a criança fala que não, mas ela, se der uma insistida ali, ela quer, ela está só momentaneamente meio sem saber o que fazer, né? Então eles tinham esse jeito de lidar com as crianças, era muito bom. Muitas vezes passava, não queria, e aí depois no fim do dia eles voltavam para contar a história sem fazer parte da pesquisa, só para contar para a criança. Aí ela queria ouvir, aí ela contava. Assim, muitas histórias foram contadas para as crianças, mas sem coletar dados, assim, para poder fazer ali a criança se sentir na boa, se sentir bem, né? Porque daí é até o trabalho desses voluntários, né? Claro, Claro. claro. Disponível para contar a história. Exatamente. Tá. Aí fizeram a pesquisa, né? 40 crianças de controle e 41... 41 na história, na contação de história. Na história. Exatamente. Como é que foram os resultados? Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente viu é que os dois grupos tiveram resultados positivos. O que isso quer dizer? As duas intervenções, como a gente já imaginava, as duas intervenções aumentaram a ocitocina, as duas intervenções diminuíram o cortisol e as duas intervenções diminuíram a dor. Então, as crianças que passaram pelas duas contação de história e o que é, tiveram essa melhora. Mas, quando você olha para os dados, a ocitocina aumentou 2 vezes mais na contação de história, né? O cortisol caiu 2 vezes mais na contação de história. A sensação de dor quase 2 vezes na contação de história. Ou seja, é muito mais potente e está para muito além daquele momento só divertido, daquele momento agradável, daquele momento de um refresco ali para um ambiente tão aversivo, né? E isso talvez seja a coisa mais importante desse trabalho. Contação de história não é só entretenimento. É muito mais do que isso. Não é só passar tempo, não é só se divertir, né? É muito mais do que isso. Eu me recordo que eu sou seu fã mesmo, né? E não escondo, não. Eu acompanho aqui os seus stories, eu vi outro dia o negócio de se ensina ou não ensina na história. E é aquilo ali que você falou. A história não é necessariamente para isso. Ela pode isso, mas ela não é necessariamente para isso e nem deve ser só para isso, né? E a história diverte pra caramba, a história passa tempo, tudo isso. Mas é muito mais do que isso. A contação de história é um elemento fundamental da construção do nosso psiquismo, da nossa cognição, da nossa relação emocional com o mundo, com a vida, o tempo todo, né, cara? Eu costumo dizer isso, assim, você conta história o tempo todo, cara, para você mesmo, para você mesmo. A narrativa que você faz para você mesmo é mais importante do que qualquer coisa, cara. Então, a gente acha que é só coisa para criança e não é, cara. É para nós todos, né? Até eu ia falar, eu esqueci, gente, que eu tinha que ter lembrado. Esqueci que tinha que ter lembrado, foi ótima a construção da frase. Mas semana que vem eu vou fazer a semana de contação de histórias da Fafá, né? Então, dias 5, 6 e 7 de julho, eu vou dar 3 aulas gratuitas de contação de histórias e literatura infantil. Se você ainda não se inscreveu,
tem o link na minha bio, vou deixar também na descrição. Mas o que inscreva-se, é de graça. E eu falo isso nessas aulas, que a gente o tempo todo está contando histórias. O que são os stories do Instagram? São histórias. Exatamente. É a gente compartilhando as nossas histórias o tempo todo. O tempo todo. Então, artigo científico é contar uma história. A fofoca do vizinho é contar como foi o dia. Qualquer coisa você está fazendo, né? Você está criando uma história ali. Então, aí o que a gente viu foi isso, né? Que a cotação é muito mais do que a diversão. A diversão a gente viu na brincadeira do que é o que é. Aquilo ali deu uma melhorada na criança. Mas a cotação de história foi muito mais potente, foi muito mais impactante. E aí, o bacana é quando você vê, então, aumentou a ocitocina, que é o vínculo afetivo. Diminuiu o estresse, que é o cortisol. Diminuiu a sensação de dor. Então, beleza. A sensação de dor já é psicológica, porque é a resposta da criança, né? As outras duas, fisiológicas, do corpinho e do cérebro da criancinha. Agora, quando a gente vai analisar as respostas dos desenhos, das imagens, quando as crianças vão falar livremente o que vem à cabeça delas a partir das imagens, aí que a magia acontece. Porque como é que foram essas respostas? Ali que é o barato. Porque foram 7 cartas. A diferença entre os dois grupos, né, entre o grupo controle e a contação de história, ela acontece justamente para 3 cartas. As mais importantes e significativas do ambiente hospitalar, que é hospital, enfermeira e médica. As crianças que passaram pela contação de história reportaram muito mais emoções positivas para a enfermeira, médica e hospital. Então, um exemplo. A gente mostrava a cartinha do hospital. Aí uma quantidade grande das crianças que passou pelo Adivinha falava assim: o hospital é o lugar que as pessoas vão para morrer. As crianças que passavam pela contação de história falavam assim: o hospital é o lugar que as pessoas vão para se curar. Então você vê que tem uma mudança enorme na relação dela com aquele ambiente. Quando elas viam a carta da médica, por exemplo, a da adivinha falava: a médica é aquela moça má que vem me causar dor com espetando a injeção. As crianças da contação de história falavam: a médica é aquela moça que vem fazer eu ir embora para casa porque eu vou melhorar. Então a mudança é completa, assim. Para a enfermeira a mesma coisa, né? Só para esses 3 elementos, que é o elemento do ambiente, onde você cria um vínculo afetivo. Então a gente mostrou que o fato dele ser transportado pela narrativa, quando ele voltava do mundo da fantasia, ele estava psicologicamente mudado, ele estava momentaneamente, né? E ele estava conseguindo sentir mais seguro ali naquele ambiente. Ele estava conseguindo se sentir melhor naquele ambiente. Demais! E eu imagino que todo esse resultado afete justamente no processo de melhora das crianças, né? No tratamento. Porque você estando com mais ocitocina, diminuindo o estresse, tendo essa questão psicológica também, né? Essa resposta mais, sei lá, até esperançosa e positiva e otimista, né? A partir dessas respostas, que isso também afete enfim, no tratamento e na melhora da criança. Então, é demais, que é uma coisa que a gente já desconfiava, a gente já imaginava, né? Claro. Que contar história. Não é à toa que a gente conta histórias desde sempre. E a gente sente que fica melhor e tal. Mas ter dados palpáveis que... É muito bacana. É muito maravilhoso. Estão perguntando quem é esse moço. Marcelina entrou atrasada. Marcelina, esse moço é doutor Marcelina. Estamos conversando com um cientista hoje. Ele é neurocientista, é físico, é professor. E ele liderou essa pesquisa maravilhosa. Depois essa live vai ficar salva. Você assiste desde o começo para você saber quem que é o Guilherme Brockington. Esse é o moço que está com a gente. Qual o título da pesquisa? É em inglês. Quer falar para a gente o título da pesquisa, Guilherme? Eu não me recordo. Storytelling Increase Oxytocin and Decrease Cortisol. Alguma coisa assim, eu não me recordo mais. A pesquisa é em inglês, mas não se preocupem, eu vou deixar. Ele mesmo fez a pesquisa e ele não lembra do título da pesquisa. Adorei! Não, o título tem um detalhe importante.
Ele começava com o Once Upon a Time, que era uma vez em inglês. Mas aí os caras, os editores não deixaram. Falaram, não, é muito descontraído. Olha só. Perde a cara científica da coisa. É assim, o mais legal, o pessoal sem graça do cacete. Aí ficou assim, mas foi bacana. Tudo bem, não alterou o resultado. Adorei. Nossa, é demais. E foi feita a pesquisa com essas 81 crianças, uma vez só com cada ou foi sem repetição? Não, isso foi bom também, pra você dizer. É uma sessão só. Então, é o que a gente chama de efeito agudo, assim, é um efeito muito agudo. Então, ou seja, é uma intervenção barata e que causa imediatamente um efeito muito grande. Né? Então, foi apenas uma sessão, 30 minutos e a magia acontece. Imagine se isso fosse feito, né, de maneira frequente, assim. Então, todo dia, aquela criança vai ouvir história. Mas uma coisa que, então, a gente está pensando, isso para efeito de pesquisa. Mas se os pais estão lá ou tem um adulto bacana acompanhando aquela criança, esse adulto pode contar uma história, né? E que vai fazer a diferença. E se ainda é uma pessoa que já tem vínculo, com a qual a criança já tem um laço de afeto, imagino que esses números talvez sejam ainda maiores, não sei. Exatamente. A gente só supõe, porque cientificamente você não pode falar com certeza, você não pode. Não. Isso é bacana. Não pode, mas eu posso, com certeza, gente, com certeza. Isso é bacana você falar, Fafá, duas coisas que você falou que eu queria só dar uma... A primeira coisa, que a gente precisa lembrar ao mesmo tempo que a gente está passando um processo de descrédito da ciência muito grande. Né? Então, onde eu vou, eu falo, gente, olha para cá, Cadiquinho, né? Isso que você disse é verdade. Assim, a gente já sabia, entre aspas, que isso acontecia com a criança. E aí eu gosto de dizer, para a gente entender um pouco melhor o que é o desenho experimental, o que é fazer ciência. Na verdade, a gente não sabia, a gente achava que sabia. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos sentidos, muitas vezes, eles se enganam. Se a gente olhar para fora, a gente vai achar que o Sol gira ao redor da Terra. Porque o que você vê é o Sol mexendo. O Sol está aqui, depois o Sol está lá, depois o Sol vai embora. Então, não basta só o que a gente acha. Por isso que é muito importante uma série de metodologias que a gente usa na ciência para tentar mostrar que é mesmo algo real e não só a nossa vontade ou a nossa impressão sobre as coisas. Né? Então, a ciência tem essa importância. Ela não responde tudo, não é dona da verdade, mas ela te dá um indício mais concreto das coisas, tirando um pouco do nosso desejo de que ela fosse verdade. Né? E a segunda coisa que você falou tem a ver com isso. Né? Eu posso falar com certeza de crianças em UTI. Agora, eu não posso falar com certeza de fora da UTI. Contudo, quando a gente olha para o conjunto de evidência que tem dos impactos das narrativas no corpo, é bastante provável que isso ocorra em qualquer lugar. Né? Talvez o efeito tenha sido muito grande porque ela está na UTI. Mas talvez, se for contada pela pessoa que ela já gosta, o efeito pode ser tão maior ou igual. A gente não sabe. Mas é bastante provável que esse efeito ocorra. Né? Então, a gente tem dito isso esses dias. O ambiente da UTI, ele guarda muita semelhança com o que as crianças estão vivendo agora na pandemia. Longe dos amiguinhos, longe dos parentes, dos avós, às vezes. Então, contar a história para as crianças em casa, nesse momento, pode ser um remédio mesmo, assim, no sentido concreto daquilo ali está afetando ela fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Eu não sei contar história, não sou contador. Vai fazer a semana da Fafá aí para aprender as manhas do gato. Mas você pode contar também com a sua vontade, com o seu desejo, com a sua intenção, com o seu carinho. Não precisa ser uma coisa super profissional, super, né? Isso que eu ia dizer, conta uma história sua, da sua vida. Conta a tua história de infância, como você conheceu, de repente, o pai ou a mãe da criança, quando você viu a criança pela primeira vez. Tem tanta coisa que a gente pode contar da nossa história que a criança vai adorar. Então, realmente, não precisa nem de livro e nem saber nenhuma história de cor. Exatamente. Que você vai, ou inventa, se é bom de criatividade, inventa, pede para a criança ajudar, que ela vai adorar ficar pirando. Acho bem importante você ter falado isso, Guilherme, que não precisa ser profissional, não precisa ver. Não precisa ter livro. Conta uma história da infância da criança. Quando você é pequeno, você fazia isso.
aquilo ali pega, o negócio é a narrativa, o negócio é o vínculo que aquilo ali gera ali na criança naquele momento. Né? Demais. Estão perguntando aqui, ó, qual o impacto que essa pesquisa tem gerado na visão dos médicos perante a presença dos contadores de histórias nos hospitais? Tá. Então, eu posso falar o Viva está desde 97, ele está em mais de 83 hospitais. E é muito comum a fala deles todos, né? Assim, do Valdir, que é esse fundador, e dos contadores. No início, rola meio esse povo aí enchendo o saco, esse povo aí atrapalhando e tal, mas logo em seguida eles adoram. Assim, de maneira geral, a maioria esmagadora adora. E muitas vezes eles querem participar, eles querem ouvir uma história. Né? Tem muito contador que nos conta que às vezes o médico está passando, peraí, você vai contar a história? Peraí que eu vou ouvir também um pouquinho. Então, isso, para onde os hospitais já têm isso, gera um ambiente muito agradável de aceitação dos médicos e das enfermeiras. O Viva ele faz um trabalho super profissional. Então, ele envolve também os enfermeiros, os médicos, para não é uma coisa que chega lá, cai de paraquedas, ninguém sabe. Ele passa a integrar ali o ambiente hospitalar, a rotina do hospital. Então, é um negócio muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas, e aí, é muito legal você falar isso, que a pesquisa é referente a crianças em UTI. Porque eu, por exemplo, como leiga, já imagino assim, o efeito da contação de histórias é benéfico para todas as pessoas. Porque falaram que é para criança na UTI, mas com certeza é para crianças em geral e para adultos e para qualquer pessoa. Mas a gente não pode falar isso assim como prova científica. Prova científica é dentro de UTI. Mas as evidências da UTI nos fazem imaginar que possivelmente para todas as pessoas também vai trazer benefícios. É isso, né? Quando você olha o conjunto de tudo, de evidência que tem com leitura dentro da ressonância, com tudo quanto é coisa, você vê que esse processo de transporte da narrativa existe em qualquer idade, em qualquer ambiente. Então, o que pode modular é a intensidade, a quantidade do quanto você vai se sentir. Mas basta ver isso. Assim, você assiste um filme e você sai dali modificado momentaneamente. Se você ficou mais alegrinha, mais triste, né? Você sai às vezes super animado, você sai às vezes super down. Então, é o mesmo processo. Nossa, a gente começa a saber disso, começa a ter ideia de um monte de pesquisa, né? Já que eu queria fazer... Pensa uma pesquisa que mostre como contar histórias de medo ou histórias que tratem de assuntos assim tidos como difíceis pelos adultos. Como isso afeta as crianças? Então, depois que você contar a história da Chapeuzinho Vermelho, contando que o lobo comeu a Chapeuzinho, comeu a avó e no final mataram o lobo, essa criança vai ficar traumatizada, vai ficar mal ou ela... Que efeito? Ai, já, nossa. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Estou encomendando essa pesquisa, doutor Rosso. Essa deu uma ideia muito boa. Eu lembrei de uma pesquisa aqui, não é com contação, é com leitura, né? É um chinês que a gente está tentando fazer um podcast agora para contar isso também. É um chinês que eu invejo ele, porque ele faz umas pesquisas muito bacanas lendo Harry Potter dentro da ressonância. E ele tem uma pesquisa, cara, que o título é muito bacana. Assim, será que o Harry Potter pode te jogar um feitiço numa segunda língua? Porque o que ele faz, ele tenta mostrar se você lê um livro numa segunda língua, se te impacta igual quando você lê na sua própria língua. Né? E aí, essa é uma das pesquisas. Agora, a pesquisa que você me fez lembrar é a seguinte. Os adolescentes e adultos lendo trechos do Harry Potter que não tem magia e trechos que tem magia. O engajamento pelo Harry Potter acontece nos trechos que tem magia. Então, quando a galera lê o trecho ali dele fazendo lá as magias dele lá, a área do cérebro que dá conta de processar as emoções brilha igual a árvore de Natal, ou seja, fica super ativada. Né? Então, eu não tenho dúvida que é possível a gente investigar esse negócio assim. Você me deu uma super ideia aí, ó. Eu vou te agradecer que essa pesquisa saiu. Surgiu pela Fafá. Acho massa. E bom, a gente tem aquela pesquisa que ainda vai ser realizada, né? O Guilherme, ano passado, começou a me chamar para fazer. Ele queria fazer pesquisa com as pessoas que me ouvem contando histórias. Já estou jogando uns spoilers. Mas, enfim, uma hora sai essa pesquisa também. Não, e vai ser importante, Fafá, e vai sair logo.
Você vai ver. Mas vai ser importante porque vai precisar muito aí da galera que te segue mesmo, porque a gente vai querer que as pessoas que te seguem, elas ajudem, elas participem com a gente da pesquisa, né? Contando a história para a criança, e a gente logo depois vê como é que elas ficam ouvindo as histórias da Fafá. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Dentro da sua pesquisa, o correto seria afirmar que acessa o sistema límbico da criança através dos estímulos neurais? Não, não. Aqui é cientista falando com cientista. Eu só li, porque não entendi muita coisa. Não. A gente não pode... Porque assim, a liberação da ocitocina, obviamente que está associada a processos emocionais e afetivos, mas a quantidade de liberação dela no corpo não necessariamente tem a ver com o sistema límbico. E óbvio que a criança vai sentir mais emoção, então tem alguma relação com os processos emocionais, mas não necessariamente a gente consegue dizer isso, não. Tá, obrigada. E tinha mais uma pergunta. Não, o pessoal está pedindo para estender essa pesquisa para os adultos. E já tem essa ideia? Como é que é? Então, a gente está... Uma próxima pesquisa com o pessoal do Viva? A gente tá desenhando agora. A gente vai fazer uma com... A gente está esperando agora as aceitações e tal. O processo de ética também demora, né? A gente vai fazer com crianças em tratamento para câncer. E aí a gente está prevendo agora de fazer com os adultos, com os pais, para ver o efeito nos pais, para ver o efeito fora do ambiente hospitalar. Nos contadores. E nos contadores. E nos contadores. A gente vai ver isso. A gente vai ver os contadores nos pais e em crianças, mas fora do ambiente hospitalar. Certo. E aí a gente vai ver também online usando os vídeos da Fafá. E a Marina está aqui, Marina Bastos, que também é contadora de São Paulo, ela está falando, se precisar de ajuda, podemos acionar outras contadoras de histórias e assim mais pessoas serão pesquisadas. Exatamente. Oba. É isso. E aí a ideia, então, essa de fazer com pais, filhos e contadores teria que ser presencial, né? Quando a pandemia passar. A gente vai ter que esperar a pandemia passar para fazer isso, né? Por isso que até lá eu quero ver se a gente consegue agilizar para fazer as pessoas vendo o seu vídeo, né? Então vai ser muito bacana se puder mobilizar a galera para participar, né? Já tem o canal no YouTube, é só mobilizar as pessoas a ajudar a gente a ver o impacto da votação na criançada. Então vamos fazer o seguinte, pessoal que está aqui acompanhando, quando a gente for realizar a pesquisa, vocês já sabem do que se trata, a gente vai precisar que vocês ajudem respondendo essa pesquisa. Me ajuda aqui a lembrar o que é a pesquisa, Guilherme. Não, a gente vai querer que a gente vai passar um questionário para levantar alguns aspectos emocionais e afetivos da criança antes delas ouvirem a sua contação de história e depois delas ouvirem. Então, basicamente, responder um questionáriozinho, assiste a história e responde o questionário de novo. O lance é que tem que ser uma coisa mais metódica, assim, tem que ser algumas vezes na semana, então vai precisar de um certo empenho para fazer isso, né? O grande lance... E o comprometimento das pessoas, né? Porque a gente está vendo aqui como, para ter valor científico, precisa mesmo do comprometimento. Tipo, antes vai sentar, vai responder tudo, acabou, vai sentar e tem que responder tudo. E precisa de um número mínimo de pessoas para a coisa valer e tal. Então, tem que ser um negócio bem regradinho, assim. Então, o pessoal já está sabendo a respeito. Quando a gente for colocar a coisa em ação, eu vou falar, lembra que a gente falou? É agora o momento, pessoal. Tem gente que está falando que já está com roupa de ir. Tô adorando. E tem, acho que uma amiga sua aqui, que ela repetiu a pergunta 2 vezes, deixa eu ver se eu encontro de novo, a Tati, que deve ser da área científica também, porque ela estava colocando uns assuntos, assim, muito de gente que estuda essas coisas. Ela perguntou aqui, ó, Gui, é a sua amiga, porque para te chamar de Gui, não chamar de doutor, é amiga do Gui. Gui, com Siddhartha, veja o efeito da contação nos sonhos. Ela está pedindo mais uma pesquisa. O pessoal está curtindo essa lance de pesquisa. A Tati é uma amiga querida e é uma pesquisadora fantástica também. É professora lá na Federal do ABC. Ela é uma pessoa incrível. E a ideia dela é boa. O Siddhartha é outro cientista, Siddhartha Ribeiro, que trabalha só com sonhos. E a ideia é boa mesmo, Tati. Assim, tentar ver como é que a contação impacta no sonho pode ser um negócio sinistro também. Aí já cruza com aquela outra de contar histórias de medo. Se vai dormir melhor ou pior, se vai ter pesadelo, como é que é? Não, se precisar, ideia de pesquisa não falta, tá? Não falta. Precisa de verba, precisa de estímulo
né, de políticas públicas que Que não vai invistam. ter, então tem que pensar outra coisa. É, E precisa da família, porque a gente vai precisar sempre é uma coisa que a gente precisa é do cara que vai participar da pesquisa, que vai se engajar ali para ajudar a fazer, né? Isso é muito importante. sim, total. Guilherme, eu amei muito essa conversa, essa pesquisa. Achei, assim, fantástica. É de deixar a gente emocionado, porque é lindo você saber que agora tem dados que comprovem. É muito Então, legal, né? eu estou vendo aqui os comentários, as pessoas estão todas adorando. Tem perguntas. As pessoas, o que deu a ideia de fazer essa pesquisa? Tudo isso foi respondido já na live, gente. Então, quando vai ficar gravado, depois vocês pegam desde o começo para pegar essas respostas. Perguntaram sobre as histórias, elas foram escolhidas aleatoriamente. O Gui respondeu sobre isso também. Está bem completinha a live aqui, a conversa. Então, lembrando que eu vou deixar o link aí para vocês poderem baixar e lerem a pesquisa. Gui, como é que você quer terminar? Finalize aqui. O que você quer? Tá. A palavra está com você. Eu quero primeiro te agradecer. Você é uma simpatia, você aceitou falar comigo no ano passado e você é essa graça mesmo. É muito legal saber que você é de verdade. Assim, a gente às vezes gosta tanto de alguém que está distante, né? E aí quando você vai conversar, às vezes a pessoa não é bacana e você fica meio desiludido, né? E você não, você é um doce mesmo, super solista, atenciosa, foi muito legal mesmo. Eu fico super feliz de estar podendo contar de ciência para as pessoas, estar podendo incentivar a contação de história. Eu sei que quem está aqui gosta disso, então é melhor que a gente faça isso e traga cada vez mais pessoas para ouvir as contações, para contar as histórias. Então eu só tenho a te agradecer, espero que a gente faça a nossa pesquisa junto. E de novo, não tem nada eu estou fazendo isso de coração, de acreditar mesmo, assim. Faz isso que é um negócio muito bacana, né? Ficar atento com as histórias que a gente conta para a gente mesmo, que a gente conta para os outros. Isso é muito importante. A nossa narrativa interna é determinante. Histórias. Isso mesmo. E semana que vem, Semana da Fafá, de contação de história. Não perca, porque é muito bacana. Ainda bem que tem alguém que lembra do marketing. Porque se deixar, a pessoa que esquece. Semana da contação de histórias da Fafá, de 5 a 7 de julho, 3 aulas gratuitas ao vivo com intérpretes de Libra. A Andressa, inclusive, vai estar com a gente num dos dias. Vamos ter várias intérpretes se revezando ao longo da semana, porque também aí a gente precisa dar acessibilidade. Guilherme, vai ficar salva no IGTV, quem está perguntando. Beleza. Gui, muito obrigada. Foi... Não sei nem o que falar. Foi demais. Eu que agradeço. Valeu, papai. Andressa, obrigada. Valeu, Andressa. Que está aqui. Obrigada a você, gente. Adorei muito. Ai, que bom, fico feliz. Nos encontraremos semana que vem. Um beijo, gente. Beijão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigadão. Tô feliz da vida com essa live. Que massa.